Olá, meu nome é Laís, e hoje no nosso Papo com Egressos nós vamos conversar com a psicóloga Thaís Marques, que é especialista em saúde e neuropsicologia. Seja muito bem-vinda, Thaís. Obrigada, Laís. Quase igual o nosso nome, né? Pois é, né? Para começar, eu gostaria de saber como que foi a sua experiência como ex-aluna da Unifesp, se você participou de alguma extensão, de alguma monitoria, se você fez iniciação científica. Bom, Laís, eu acho que a minha experiência na Unifesp foi muito completa, né? Eu já sentia isso, acho que desde do primeiro dia de aula, porque eu já tive aula com pessoas de outros cursos, né? E eu acho que isso é um diferencial muito importante. Mas saindo da faculdade, eu pude perceber o quão completa foi, né? O PET, que é aquele programa de educação tutorial à saúde. Na época, o programa de atenção à pessoa com deficiência. E eu entrei nesse programa, se eu não me engano, no final do segundo ano, tá? Terceiro ano de faculdade. Eu comecei minha graduação em 2012, né? Então eu comecei o PET mais ou menos no final de 2013. E nesse programa eu não fiz nenhuma iniciação científica que eu publiquei, mas como PET, né, como aluno petiano, a gente escrevia diversos artigos, sempre apresentava nos eventos. E também eu fui monitora da matéria Escolas de Psicanálise, né, que é uma matéria, acho que ela vem no terceiro ano da professora Lara. E nessa matéria eu fui monitora voluntária. Eu pedi para ser monitora porque eu tinha um interesse muito grande e também porque essas coisas que a gente vai fazendo, né, elas agregam muito no currículo na hora de você prestar um processo seletivo. E eu fiz um estágio voluntário, mas que não tinha relação com a Unifesp, porque o contato foi a professora Karina, a professora de etologia, né? Mas eu fiz um estágio em terapia assistida por cães, porque o meu TCC ia ser nisso. Então, antes de eu começar a fazer o TCC, eu quis me aproximar. Então, eu ia para a escola e isso valeu como horas complementares, né? Não contou como estágio, mas era estágio porque eu tinha uma atuação ali de psicóloga escolar, né? Realmente uma experiência bem completa mesmo que você teve. E você fez residência, né? E eu queria que você contasse um pouquinho como que foi essa experiência, se você teve alguma dificuldade, como que foi. Bom, a residência era uma coisa que eu descobri que eu queria no primeiro ano também, né? A gente tem uma matéria, que eu não vou me recordar muito o nome, mas é como se fosse, acho que você vai saber, mas é como se fosse uma matéria de introdução à psicologia, e aí são vários convidados, né? A cada uma vez na semana. E eu já me encantei pela hospitalar ali, numa aula da professora Karina, tipo, eu falei, nossa, que legal, que genial, porque é muito é muito imprevisto o tempo todo, né? Não é aquela coisa padrão, todos os dias igual. Então, quando eu estava no terceiro ano, eu comecei a investigar como eram os processos seletivos, né? Ah, o que tinha que ter para entrar, o que tinha que fazer. Eu conversei com ex-alunos também para saber como foi o processo. E aí eu comecei a estudar no final do quarto ano para o quinto ano. Então, existem algumas. Como que eu vou dizer? Algumas empresas que têm como se fosse um cursinho preparatório, mas para psicologia, até onde eu sei, não tem nenhum curso, né? Mas você compra o livro. Então eu comprei esse livro e eu comecei a estudar desde o primeiro dia do quinto ano, né? Depois que começou as aulas, eu comecei a estudar para residência. É, eu prestei várias, né? Porque era meu primeiro ano prestando. Então, falei, vou prestar vários tipos de prova para eu treinar. Eu não imaginava que eu ia passar logo de primeira, assim. Porque é bem difícil, né? É quase como se fosse um concurso público mesmo, conteúdo. E aí eu dividi. Primeiro eu vi SUS, o que pra gente da Unifesp é muito mais fácil do que para as outras faculdades, porque a gente tem uma base muito boa de SUS, muito boa mesmo. Assim, a matéria trabalho em saúde, se a pessoa quer prestar residência numa instituição pública, ajuda muito. Então eu estudei o SUS, depois eu comecei a estudar
as matérias de psicologia, né, pelo grau de dificuldade que eu tinha. Então, como eu já disse, né, eu tenho uma super afinidade pela psicanálise. Eu vou explicar depois como eu fui parar na neuropsicologia. Então, eu comecei por matérias que eu não tinha tanta afinidade, mas de eixo biológico, que cai também, psicopatologia. E depois eu fui para o que eu sabia, né? E como eu fazia? Eu primeiro estudei a teoria, então eu tinha um caderninho que eu ia lá e fazia os resuminhos. Depois eu comecei a fazer prova. Então, esse era meu método de estudo. Eu prestei a da USP, eu prestei a USP, prestei a da Unifesp em materno infantil, porque nessa época eu estava estudando muita questão da criança com a mãe e tal, e tive interesse. E eu prestei a do Einstein, do Hospital Albert Einstein, só que a do Einstein eu prestei porque eu achei que era uma inscrição em conta, né? E porque eu queria ter a experiência de fazer a prova. Então, a menina dos meus olhos sempre foi a Unifesp, é a Unifesp até hoje, em qualquer coisa que eu pense em fazer, e eu queria muito passar nessa de materno infantil. Mas a da USP, assim, é uma prova bem difícil, né? Eu acho que é até interessante eu falar isso com vocês, porque são pouquíssimas vagas, né? Eu tive colegas que, assim, erraram 2 questões na prova de múltipla escolha e não entraram. Então, é bem complicado, bem difícil de passar. Eu não passei, não fui nem para na segunda fase, né? Porque tem. Se você passa na teórica, tem outras fases, né? Na prova de residência. A Unifesp eu fui para a segunda fase, e a segunda fase era uma pergunta dissertativa sobre um caso olhado pelo NASF, né? O que o psicólogo faria quando sendo da equipe do NASF. E nessa prova eu fiquei em 6º lugar, de 2 vagas. Então, eu também não passei. E a do Einstein, que eu fiz assim de forma muito despretensiosa, porque não era o que eu queria, eu não conhecia como era o programa lá. Eu passei. E lá é assim, tem a prova teórica que você faz, depois tem a prova prática, né, que você tem que atuar, o que eu achei muito legal, porque eles não cobram de você termos técnicos, né, porque você vai entrar na residência para aprender isso, mas eles cobram uma postura, um olhar para o sujeito, né, um olhar de cuidado, que é interessante, e também tem a análise de currículo. Então, assim, quem quer residência, né, tem que focar muito em enriquecer esse currículo, entrando em monitoria, participando de projetos. Se você tem um interesse por atenção básica, pede um estágio voluntário na atenção básica. Se for hospitalar, faz uma extensão, que seja na brinquedoteca ou que tenha alguma relação, né? Então é sempre importante ir investindo muito no que você quer, com cursos e tal. Em 2016, em março de 2017 já começava, né? Então, a residência, não sei se todo mundo sabe, mas é um programa que você ganha uma bolsa, é um valor bom, é um valor até um pouco acima do piso salarial que a gente vê de psicólogos, 40 horas, ou mesmo em algumas instituições privadas, né, clínicas de convênio, por exemplo. E são 60 horas por semana. Anuais, tem essas 60 horas, elas eram divididas em atender e também teoria. Mas as aulas do Einstein, elas não eram no momento da residência, porque em alguns outros lugares, né, é no momento da residência. Então, tipo, você atende das 8 às 10, aí das 10 ao meio-dia você tem uma aula, depois você almoça e volta a atender. Lá não. Lá era separado. Então, a gente fazia menos horas durante a semana, porque a gente tinha sexta e sábado, a cada 15 dias, aula. E lá eu entrei no programa de psicologia, de reabilitação. Então eu continuei seguindo essa questão da deficiência, de reabilitação. A psicologia era representada pela neuropsicologia. Então foi engraçado, porque eu estava louca por psicanálise, e aí de repente eu me vi numa residência de neuropsicologia. E assim, é curioso, né? Eu acho que é até um ponto para se pensar, porque na minha graduação eu não vi nada sobre neuropsicologia. Tipo, eu não fazia ideia. Eu sabia que tinha um teste para Med-QI, né? Mas isso não foi muito trabalhado, do porquê, da importância, né? Então eu acho que essa parte de neuro fica um pouco distante, assim, da nossa realidade da Unifesp, né? E aí lá
eu fazia parte da equipe de neuropsicologia do Einstein mesmo. Então foi um desafio muito grande, porque você acabou de se formar, você é colocada no hospital em que, de fato, é cobrada a excelência mesmo, né? E aí, inicialmente, em qualquer residência que você faça, você nunca atende, você sempre vai observar. E aí o propósito era observar 6 meses, né? Só que eu sou muito pentelha, eu sempre fui na faculdade, inclusive. Eu falei, não, mas eu já sei, eu já sei, eu já sei. E aí, com 3 meses de observação, eu comecei a atender. E, ao mesmo tempo, né, eu fazia pós em neuropsicologia, que era de sexta e sábado. Então, a residência do Einstein é muito legal, porque, teoricamente, eu brinco, né, que eu saí de lá, eu entrei sem nada e saí com 4 diplomas, assim, porque eu tenho a pós-graduação em neuropsicologia, né, eu tenho a especialização em psicologia em saúde e eu tenho direito a fazer a prova de psicologia hospitalar, porque eu passei 2 anos numa instituição hospitalar, né? Então, assim que o CRP abrir a prova, eu posso fazer. E eu saí também com a residência em reabilitação. Então, assim, eu acho que quem gosta de saúde e quer aprender muito e ao mesmo tempo quer ter uma renda, porque a minha preocupação sempre foi essa, né? Porque a nossa faculdade é integral, a gente sabe que é muito difícil conseguir trabalhar e estudar. A gente tem muita demanda de leitura, de estudo, né? No primeiro ano é muito difícil, é muito cruel, eu acho, né? Que a gente sai do ensino médio e quem já entra direto, ou vem de um processo de cursinho. Então, eu queria muito trabalhar, né? Eu falei, acho que eu na faculdade eu tive sorte porque eu ganhei auxílio e eu ganhava bolsa, né? Então eu consegui me manter. Mas eu sei que essa não é a realidade de todo mundo. E eu acho que me manter, né, não ter meu próprio sustento por mais tanto tempo ia ser ruim. Então a residência, ela te dá essa liberdade e ela cobra de você uma postura de enfrentamento, porque a gente tem os preceptores, né, mas o tempo todo olha, vai lá, é você. Então, lá eu atendi adulto e idoso, fazendo avaliação neuropsicológica, né, que é um protocolo para você verificar se a pessoa está dentro do normal para a idade dela, em termos de inteligência, e se tem alguma queixa de memória, atenção. Então, era só esse nível de atendimento que eu fazia, não tinha reabilitação nem terapia. Mas eu queria muito, muito ir para o consultório, então, nesse mesmo ano, eu comecei a comentar, assim, né, para as pessoas, olha, eu atendo tal, e aí comecei a alugar sala para ter alguns pacientes, né? E aí, nesse processo de residência, ela é multiprofissional, né? Então, ela visa também esse olhar integrado do humano, vai buscar, sim, esse tipo de atendimento, né? E eu pude ver o quanto a Unifesp me ajudou, porque eu acho que quando a gente trabalha em saúde, eu não sei como está sendo para vocês agora, né? Vocês estão no primeiro ano em pandemia. Então, eu acho que a gente é colocado a praticar desde muito cedo, né? E é um praticar, assim, que ele é global, não é aquela coisa, o que é o papel do psicólogo? Não. O que é o psicólogo discutindo um caso com o fisioterapeuta, com o nutricionista, com o assistente social, com a TO? Então, isso me deixou muito pronta para lidar com os desafios do hospital. Eu terminei a minha pós em 1 ano, né? Que é o tempo da pós em neuro. E depois que eu terminei a pós, lá no Einstein, a gente começou a ter horas para fazer pesquisa e tal, mas eu acabei entrando dentro de a residência, você tem que entregar um TCC também. Eu acabei entrando dentro de um projeto que já existia, que era para pessoas com Parkinson, né? Então eu só ajudei na coleta. Acabei não apresentando, mas em algumas áreas é diferente, tá? Não, é que foi uma coisa específica do meu setor. A residência dura 2 anos, né? E nesses 2 anos, eu tive, acho que, um paciente de clínica, né? Que era no consultório particular. E aos sábados, eu comecei a atender numa clínica de convênio. Por quê? Porque justamente por amar a psicanálise e ter uma distância tão grande, porque neuropsicologia assim, são coisas completamente diferentes. Mesmo Freud tendo sido neurologista, são coisas assim,
quase que inviáveis, né? O jeito como você vai enxergar o sujeito. Então, eu consegui nessa clínica de convênio. Eu acho que é até legal contar para vocês também que foi uma experiência muito difícil. Por quê? A remuneração é muito ruim, a remuneração é por hora, e geralmente existe uma demanda de você atender a cada 30 minutos. Então eram muitos casos, e não eram casos assim, eu tô aqui fazendo terapia porque, né, quero entender melhor o que eu sinto. Eram casos graves, assim, né, de epilepsia, que a pessoa já não conseguia nem se expressar, né, porque não tinha vocabulário, autismo, né, muitos casos de ansiedade, depressão, e uma remuneração muito baixa, né, e com descontos e tudo mais. Então, essa clínica foi mais para eu aprender, eu acabei ficando uns 3 meses, porque eu fazia residência, então meu corpo falou, agora não. Mas é uma área bem difícil, né? A área de convênio, a gente ainda é muito desvalorizado. E, de certa forma, a gente perde um pouco da autonomia do nosso trabalho, né? Porque a gente sabe que a cada 30 minutos é muito difícil você atender um paciente de forma adequada. Aí, eu terminei a residência, estava para terminar a residência, no final de 2018, mais ou menos, quando começou um processo seletivo dentro do Einstein, né? O que o Einstein é assim, o Hospital Albert Einstein tem o Hospital Morumbi, tem a empresa, né? Que recebe o mesmo nome. Então a empresa Albert Einstein estava com um processo seletivo para neuropsicólogo. Só que era para trabalhar num projeto social que tem uma verba, né, dos voluntários, e aí foi montado um ambulatório pediátrico completo dentro de Paraisópolis. Né, como eu estava no final da residência, eu perguntei, posso prestar? Porque, né, vai demorar um tempo e tal. Prestei, e aí eu passei. E aí, atualmente, depois que eu concluí a residência, eu trabalho nesse lugar, que hoje não é mais uma filantropia, né? É um ambulatório de especialidades pediátricas, que é o Recursos Humanos é o pessoal do Albert Einstein, né? São funcionários Einstein, mas é do SUS. Então, hoje eu trabalho no SUS como neuropsicóloga, né? E como psicóloga clínica também. Aí essa já é uma outra etapa, né? Lá eu trabalho com crianças e adolescentes, com uma equipe multi também, então eu trabalho com a fono, com a psico, com a PO, com a nutrição. E mais uma vez eu agradeço muito a Unifesp, porque como lá era uma filantropia, né? Muitas pessoas que estão lá há 20 anos não compreendem muitos termos de SUS ou funcionamento de SUS. Mas eu que entrei há pouco tempo, só que com toda essa bagagem eu entendo muito bem como funciona o sistema, né? Então, não foi uma coisa muito dura para mim, né, essa mudança. E lá é muito legal porque, por ser do Einstein, a gente tem muito recurso. Computadorzinho. E lá eu avalio essas crianças, né, com avaliação neuro, que é muito importante para diagnóstico de deficiência intelectual, para transtorno de aprendizagem, TDAH, autismo também. Antes eu participava, mas agora existe algo específico. Então, no período da manhã eu tô no Einstein e no período da tarde eu tô no consultório. E eu tenho parcerias com outras pessoas, né, com neurologista que manda paciente. Então, eu fiquei um tempo também na equipe do Hospital Sabará, infantil de referência aqui em São Paulo, como neuropsicóloga de lá. Mas como a demanda era baixa, né, eu fechei minha agenda de avaliação, são encaminhados para mim. E eu tenho investido para melhorar essa clínica do adulto online, através das redes sociais. Então, um outro conselho que eu tenho para dar para vocês, que eu não tinha esse clique na época, é que para nós, psicólogos, as redes sociais têm sido uma ferramenta muito importante para divulgar. Do meu consultório adulto, uma paciente que veio, ela me viu pelo Instagram, ela me indicou mais 3 pacientes, que eu até passei para outras pessoas, porque tinham correlação, né? Era namorado de um, enfim. E aí, então, é muito importante, eu vejo nas páginas, né, que tem estudantes de graduação que já estão fazendo as suas páginas para falar de coisas gerais, até mesmo da experiência da graduação. Então, eu acho que é um caminho. Hoje é uma coisa que eu estou batalhando. Atualmente, eu quero fazer mestrado
Eu ainda estou muito na dúvida se eu vou para desenvolvimento, porque eu trabalho muito com isso. Então, a maior parte dos meus atendimentos clínicos, né, de terapia, é intervenção precoce para autistas, né? Então, eles acabaram de ser diagnosticados e a gente vai trabalhando ali para diminuir os sintomas, para dar uma melhorada, para que melhore a socialização. Então, eu amo desenvolvimento infantil, mas eu também amo psicologia clínica. Então, eu estou na dúvida aí, né? Eu acho que é muito rica a nossa profissão. A gente pode fazer muitas coisas e eu tenho dificuldade de escolher o meu nicho, né? Eu acho que quem assistir isso aqui vai perceber. Neuropsicologia e psicanálise, como assim? Mas eu acho que a gente tem que aproveitar, né? Principalmente quando a gente ainda é um pouco mais jovem, que a gente pode fazer uma pós, pode interromper. E isso faz parte, né? Eu tive momentos na graduação que eu odiava psicanálise. Eu lembro que isso até deu uma leve confusão, porque eu fiz uma matéria chamada de Freud a Lacan, da professora Lara. Lara, inclusive, quem quiser, faça, se gosta de psicanálise. Eu amo a Lara. A Lara e o Sidney, para mim, assim, me ensinaram tudo que eu sei, assim, de psicologia clínica, né? E fiz também a de análise do comportamento. E assim, algumas pessoas falavam, mas por que você está fazendo as duas, né? E eu acho que é um momento de você conhecer. É muito pequeno, né? A gente ainda vai ver muitas coisas. Então, eu vejo que os meus colegas, assim, estão indo para outras áreas, estão fazendo pós, então nunca para, né? Aprender é muito bom. Então, acho que é isso, né? Não ter medo de conhecer o que você acha estranho, o que você acha aversivo, porque é onde a gente aprende, né? A próxima pergunta ia ser se você acha que a graduação ela foi o suficiente para você entrar no mercado de trabalho na área da saúde. E você até chegou a citar várias vezes a Unifesp durante, né, a sua fala, como foi importante, se você quiser ressaltar um pouco mais. Sim, eu acho que a gente tem um diferencial. Não estou puxando o peixe para nossa faculdade, mas fez muita diferença, né? Eu vejo que, assim, ter sido colocado em contato, porque a matéria trabalho em saúde, para mim, ela é uma das mais importantes da graduação. Quando eu fiz, eu acho que eu não entendi tanto a importância, né? Era uma matéria que eu me dedicava, mas que às vezes eu falava, a gente entra querendo muito ver as coisas de psicologia, né? A gente fica, mas psicologia, 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 e aquela matéria me ensinou muito, assim, a troca com profissionais de outras áreas, né? Que veem o ser humano por um outro aspecto. Eu acho que isso é muito enriquecedor. Então, para quem quer saúde pública, a Unifesp é o lugar. Assim, quando as pessoas vêm me perguntar, qual que eu presto, na dúvida, passei nas duas, o que eu faço, né? Porque muita gente me procura por conta da residência, por conta da faculdade, eu acho que não mais, porque tem muita gente agora, né, que está tendo acesso à faculdade, que ótimo, mas se você quer saúde pública, para mim, não existe lugar melhor, porque a gente tem uma base assim, a gente sai formado em saúde pública, né? E, claro, eu tenho muito a aprender. Eu estou participando de um projeto muito legal. A gente está construindo a linha de cuidado do paciente de reabilitação. Vai ser um projeto grande, né, lá. Eu tenho muito a aprender ainda sobre como trabalhar na saúde pública, porque você tem muitos pacientes e pouco recurso, mas eu vejo que se não fosse a faculdade, talvez eu não saberia nada. Então, quem quer residência, eu indico muito a Unifesp e aproveitar, porque a gente tem muitas referências aí dando aula, né? E você falou que atualmente você trabalha no SUS, né? E que você chegou a fazer atendimento clínico. E eu queria saber um pouco mais quais são as diferenças e semelhanças entre trabalhar no SUS e entre fazer esse atendimento clínico. Boa pergunta. Olha, eu vou te dizer de forma particular, depois de forma geral, tá? Eu fiz residência num lugar em que eu atendi, tipo, gente com muito dinheiro, né? Com acesso a muitas coisas, que foi lá no Einstein. E quando eu fui para esse projeto social, eu falei, nossa, que legal, porque eu vou oferecer a avaliação que eu ofereci aqui, que custa absurdos, lá em Paraisópolis, né? Para as crianças de lá. E assim, levando um tombo. Algumas coisas não são possíveis, né? Quando você está na clínica, você faz as coisas do jeito que você quiser. Você marca quantas sessões você quiser. Você tem recurso, porque é você que vai financiar, né? Então, se você quer um jogo, você compra.
Se você quer atender aquela família 3 vezes na semana, você pode dizer isso. E já no SUS, mesmo tendo a indicação, é muito difícil. É que é complicado eu falar, porque o meu trabalho, ele é uma OS, né? Então, é como se fosse terceirizado. É SUS, mas eu tenho recursos do Einstein, né? Eu tive muito respaldo durante a pandemia, por exemplo. Então, lá, a gente acaba tendo mais liberdade de cuidar da nossa agenda. Mas a gente tem cobranças de meta, por exemplo. Você consegue imaginar o atendimento psicológico se tornar uma meta? É difícil, né? E no consultório, você até vai ter que ter as suas metas, né? Se você ainda mais se você for viver só disso, mas é complicado. Agora, tem uma coisa que no SUS é melhor, é que, assim, os pacientes de consultório, eu não sei se pelo fato deles estarem comprando o seu serviço, às vezes tem muitos conflitos, assim, né? Deles não entenderem que aquela hora é a hora deles e que se eles perdem, eles precisam pagar. Deles não entenderem que não é porque você, principalmente atendimento de criança, né? Vamos supor, o pai procura você porque o filho não estuda. E o filho não estuda, existem vários fatores para isso, né? Cognição, emocional. E pelo fato de estar sendo pago um serviço, às vezes você é culpabilizada. Tipo, olha, faça ele estudar, faça ele ser diferente. E eu não vejo isso no SUS, né? E outra, o consultório é um pouco solitário, porque você, claro, você vai fazer a sua supervisão, a sua análise pessoal, a sua terapia, mas no SUS você tem aquela equipe para discutir os casos com você, né? Então é mais unido, assim. Mas eu acho que os dois, acho que tem prós e contras, né, em ambos os lados, assim. Você é especialista, né, em neuropsicologia e você falou também sobre a sua paixão pela psicanálise. Atualmente você tem alguma abordagem específica e ou não, se você faz uso das duas, assim, como que é? Tá. A neuropsicologia, ela não é considerada uma abordagem terapêutica, né? No sentido assim, de terapia, sabe? Ela é mais utilizada para trabalhar a questão da cognição. Então, você vai ser, você fala assim, ó, eu sou neuropsicóloga e psicóloga, porque são coisas diferentes. Então, o neuropsicólogo, ele pode sim fazer uma terapia, né, no paciente dele, mas a terapia da neuropsicologia, ela tem o nome de reabilitação neuropsicológica, porque se pressupõe que algumas funções não estão funcionando bem, né? Memória, atenção, linguagem, ou ela pode fazer um treino cognitivo. Treino a gente usa com criança, porque a gente diz, não dá para se reabilitar o que ainda não se completou. Então, a gente está treinando. Atualmente, eu sigo a psicanálise, né, na clínica, tanto de adulto quanto de criança. Então, eu gosto muito da psicanálise francesa. Eu sigo o Lacan, né, e a Doutor, principalmente com criança. Mas nada me impede, às vezes, de, por exemplo, eu tô tendo uma criança que tem uma questão emocional, mas eu vejo que também tem uma questão, assim, de falta de rotina, de aprendizagem, e isso puxa um pouco para o lado da neuro. A neuro, ela é grudada na psicologia do desenvolvimento, então eu vou trabalhar aquilo também. Uma coisa que eu acho que eu não tinha muita percepção na graduação, e quando eu saí aqui fora quebrou um pouco, é que assim, não importa a abordagem, desde que você estude a abordagem que você escolheu, né? Você saber o que você está fazendo. Não dá para você dizer, ai, não tem abordagem, ou enfim, né? O importante é você ter conhecimento, porque para o paciente não importa a sua abordagem, né? É engraçado porque muitas vezes no SUS acontece muito. Eles chegam e falam assim, mas a médica falou para você que não sei o que, não sei o que. Aí eu sempre falo com a criança, né? O que eu sou? Aí eles falam, psicóloga, qual que é meu nome? Thaís. Mas às vezes é importante você pensar se o seu cuidado ele está sendo acessível para quem você está atendendo, né? Não adianta nada você ser o melhor de alguma coisa e você não conseguir ajudar o seu paciente. Mas são coisas diferentes. Então, a neuro, ela não é como a cognitivo-comportamental, como a análise do comportamento, como a psicanálise. Mas, de fato, alguns conceitos da neuro anulam a teoria da psicanálise. Só que, como são coisas separadas, né? Eu não envolvo os dois, eu consigo trabalhar. Eu vou te dar um exemplo de um caso, tá? Bem rapidinho. Certa vez eu atendi uma pessoa
que tinha um quadro de epilepsia muito sério, não tratado. E quando eu recebi essa pessoa no consultório, eu comecei a tentar trabalhar com ela, né? Associação livre, o que ela tinha trazido na sessão anterior e tal. E ela não pegava, porque ela tinha um problema de linguagem muito grave. E aí eu falei, tem alguma coisa estranha, vou fazer um teste de rastreio, né? E aí eu fiz o teste, de fato, tinha uma questão ali. Então, são coisas diferentes. É como se, eu sempre explico para as pessoas, né? A neuro é tipo um instrumento a mais que eu uso quando eu preciso usar. Quero uma avaliação neuro com você. Aí na avaliação eu identifico, né? Criança não tem rotina, tem problema de ansiedade, tem problema de apego. Vamos fazer uma terapia para trabalhar isso. Acho que agora ficou bem clara essa questão. Você falou agora sobre acessibilidade e eu queria saber como que está sendo trabalhar no SUS durante esse período de pandemia, né? Como que os atendimentos estão ocorrendo, se estão ocorrendo. Assim que teve o decreto lá no dia 17 de março, né, que foi parando tudo, a gente interrompeu os atendimentos, né? Então a gente começou a ligar para os pacientes, fazer teleatendimento bastante. Então foi uma área que cresceu muito. Você liga para o paciente ou você faz chamada de vídeo, depende muito do acesso que ele tem, né? E aí a gente parou. O meu caso, eu fui realocada. Então, durante a pandemia, eu fui para um CAPS adulto, que virou uma enfermaria psiquiátrica. Então, eu fiquei quase 1 mês e meio longe do meu serviço e a gente voltou a atender em junho. Tem algumas medidas, né? Então, no comecinho de junho ainda estava bem intenso os casos. Teve uma mudança aí. São Paulo foi para, acho que é área verde, faixa verde. Eu sei que São Paulo mudou, e aí com essa mudança tá meio que quase voltando ao normal. Mas a gente começou a analisar caso a caso, né? Como que era, o paciente compreendia ou não as regras de higienização, de distanciamento social, a família tem alguém que era grupo de risco, e aí a gente ia elencando quem voltaria para o presencial e quem continuaria online. A neuro não dá para fazer online, porque é a aplicação de testes, né? Então, os meus pacientes da neuro, eles vieram, mas assim, eles tinham condições, são um pouquinho mais velhos já, né? Estão no ensino no fundamental, fundamental 1 ou fundamental 2, então. E era um caso assim, suspeita de deficiência intelectual, mas não era uma coisa gravíssima, né? Agora, os meus casos de autismo, por exemplo, eram bebês de 2 anos, de 3 anos, que ainda usam muito a questão da boca para se comunicar. Então, eu fui filtrando e fazendo teleatendimento. Inclusive, fiz um trabalho bem bacana, que a gente vai até talvez publicar, apresentar via teleatendimento. Porque no SUS, né, existe agora esse tipo de consulta, então a gente tem na agenda algumas horas para fazer isso, né, para falar online com os pacientes, e é super bacana, inclusive. E eu acho agora, para finalizar, eu gostaria que você desse algum recado, algum conselho para o pessoal que está entrando na faculdade de psicologia agora e também para o pessoal que está prestes a se formar. Tá, nossa, que momentos diferentes, né? Bom, para quem está entrando agora, o que eu diria é para vocês aproveitarem. Aproveitarem muito, tudo, 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 porque tem momentos que parece cansativo, tem momentos que a gente fica se perguntando, meu Deus, deveria ter pagado uma faculdade e trabalhado, né? Eu sei que deve ter gente que trabalha, mas assim, na minha época as aulas eram das 8 às 5, às vezes, né? Não sei como que tá agora. E a gente pensava muita coisa, ficava muito frustrado, porque o eixo bio, ele vem com tudo, assim. Mudou, né? A gente lutou muito para que isso mudasse para vocês, mas quando eu entrei, era muito difícil, a gente era muito cobrado o nível de matérias, mas aproveitem, né? Aproveitem eventos como esse da Semana da Psicologia, né? Participem dos eventos, participem das extensões, né? Tenham em vista que não é legal criar competitividade. Então, era muito chato quando tinha competitividade dentro do próprio espaço, né? A gente tá ali todo mundo para aprender. E eu acho que um pode ensinar o outro. E eu diria que, assim, não tenham preconceitos. Não fiquem brigando. Porque eu sou comportamental, eu sou TCC, eu sou psicanálise, né? Conheçam de tudo, porque é o momento de conhecer.
A parte clínica, a gente ainda tem muita coisa para aprender. A gente não vê muito a parte clínica, né? Você até tinha me perguntado isso. Eu acho que uma dificuldade é quanto eu cobro na consulta, como eu cobro os pacientes, como eu organizo a minha carreira. Isso é muito difícil, então aproveitem, né? Aproveitem os professores, né? Perguntem mesmo, sabe? Aproveitem as festas, né? Eu fui uma... As coisas vão melhorar, né? Mas eu fui uma aluna muito, assim, focada em estudar. Eu não fui em nenhuma festa da faculdade, eu juro para vocês, fui na formatura só. Por outras questões, né? Mas aproveitem, né? Aproveitem a praia. Vão estudar na praia. Se não gosta de praia, vai estudar no parque. Assim, Santos é uma cidade muito legal. Eu acho que é um privilégio muito grande estudar ali. E estudem, né? Estudem bastante. Acho que é um momento de você aprender, que você pode jogar com as coisas, né? Porque depois você vai começar a trabalhar, você vai ter que escolher um caminho, não tem jeito. Mas esse momento é um momento de conhecer. Então, eu acho que não ter tanto preconceito e a gente está aprendendo a olhar para o sujeito. E existem várias formas de olhar e todas elas funcionam, porque a gente está tendo aula sobre isso. Então, isso é preconceito. E para quem está se formando agora, eu acho que é isso. Tenha um plano, né, do que você quer. Se você quer residência, tem que estudar muito. É muito concorrido mesmo. E é cansativo, assim, é difícil fazer as provas. Se você quer psicologia clínica, eu diria para investir no Instagram, porque eu vejo muita gente tendo resultado, ainda como estudante, assim, no sentido de, olha, estou aqui, faço psicologia, daqui a um tempo estarei formado. Então, e ter um olhar para isso, assim, você ir atrás da sua área. Por exemplo, o RH é uma coisa que a gente não tem, e tem gente que quer, então tem que ir se organizando, né? Mas sem se cobrar também, eu acho que tem que aproveitar a faculdade e é isso. Thaís, eu quero te agradecer pela sua participação, né, e contribuição, não só com a semana de psicologia da Unifesp, mas com todos os alunos, todas as pessoas que vão ter acesso a essa conversa. E queria abrir um espaço, caso você queira falar mais alguma coisa, algo que não ficou tão claro. Sinta-se à vontade. Não, eu não sei se pode, né? Mas eu tenho uma página no Instagram, né? E lá eu mostro coisas do meu dia, tanto no SUS quanto na clínica. E eu tenho alguns vídeos falando de como se preparar para residência, o que é a neuro, né? O que é o armário de brinquedos e tal, que mostra um pouco da vivência da psicologia. Então, acho que você pode até deixar nos comentários para o pessoal. Eu vou comentar provavelmente, mas se vocês quiserem me seguir, me procurar para conversar, muita gente me procura por conta da residência, então eu estou à disposição para conversar com vocês, para ajudar. Eu acho que é muito importante você conversar com pessoas que passaram pela mesma experiência que você, né? E é legal ver assim, né, que vocês estão. Olha que legal isso de vocês conversarem com egressos, né? Assim, queria desejar boa sorte, que a gente continue mostrando como a psicologia da Unifesp é especial.